pessoas inscritas no nosso canal, ok? Bom dia, pastor Gilberto. Tudo bem? Bom dia, pastor Reginaldo. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Nova Jerusalém. É um prazer mais uma vez estar com os irmãos na manhã desse dia. Muito bom estarmos aqui, né, com vários irmãos nos ouvindo, em vários lugares aí do nosso Brasil. Deus abençoou e marque aí pedido dos irmãos que mandem, né, o nosso link no site da nossa rádio para os seus amigos, seus grupos, para que outras pessoas também tenham o privilégio de ouvir a palavra de Deus através da nossa rádio. Ok? Eu já agradeço quem tem feito isso, realmente, né, tem irmãos estão fazendo, a gente fica muito feliz, tá bom? Pastor Gilberto, Deus abençoe, irmão, nesta manhã. Graças a Deus, pastor, um dia de bênção na vida de todos nós. E a gente sempre deseja o melhor de Deus na vida dos nossos ouvintes, né, da Rádio Nova Jerusalém, neste programa que tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas. Cristo, a única esperança. Esse é um dos nomes mais bonitos que eu vejo em um programa de rádio, porque só em Cristo a esperança de redenção, a esperança de dias melhores, a esperança principalmente de salvação eterna. Na manhã de hoje eu quero conversar com os irmãos o que está registrado no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, a começar pelo verso de número 36. Fala a respeito da mulher pecadora e o vaso de alabastro. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele foi convidado por Simão, né, que era um fariseu, para ir à sua casa e para comer com ele. Diz o texto, o verso de número 36, né, que um dos fariseus ele convidou Jesus para ir almoçar com ele. E Jesus entrou em sua casa e assentou-se ali naquele momento àquela mesa. Jesus ele entra na casa de Simão e ele é recebido com desconfiança, como também com frieza. Inesperadamente, naquele momento, entra uma mulher na sala daquele banquete. Ela logo foi reconhecida pelaquele fariseu e pelaquele grupo que ali estava, como que uma mulher pecadora, uma mulher imoral. Ninguém, na verdade, queria a companhia daquela mulher, ou nem mesmo tocá-la, porque esse era o pensamento religioso daquela época. Se eles tocassem ou convivessem com uma pessoa, né, de uma vida duvidosa, eles, sem dúvida nenhuma, teriam que passar por um ritual de purificação. Ao verso 37, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer: e eis que uma mulher pecadora, sabendo que ele estava à mesa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro com um unguento, um perfume, eu diria assim, muito caro. Aquele perfume, aquele vaso, né, não era simplesmente um perfume, era um vaso de alabastro, ele equivalia a 300 dias de trabalho. Se a gente colocar aí em torno de R$50 a diária, seria aproximadamente R$15.000 o valor daquele vaso. Era uma espécie de sacrifício que ela estava como que fazendo, mas nada se compara ao sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Aquela mulher, ela trazia aquele vaso e ela ungiu os pés do Senhor Jesus, ela o derramou sobre os pés do Senhor e aquela fragrância, meus irmãos, ela encheu todo aquele lugar. O que a gente percebe é a simplicidade. Quanta simplicidade! Ela não resistiu ao ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ali na sua frente. Aquela mulher ela foi então tomada de um grande arrependimento, de uma grande emoção. Ela estava comovida naquele momento. E ela não diz, ela não consegue pronunciar palavra alguma, mas agora ela começa a chorar.
um choro que vinha lá da sua alma. E agora com as suas lágrimas, ela lava os pés do Senhor. Imagine a quantidade de lágrimas. Não era simplesmente um choro normal, era uma compulsão. O verso 38 vai nos dizer que chorando, ela começou a molhar os seus pés. Depois, então, ela começa a enxugar os pés do Senhor com os seus cabelos e começa a beijá-los. E ela unge os pés do Senhor Jesus Cristo. Enquanto ela chorava, ela também refletia sobre as suas ações passadas. Seu coração agora estava arrependido, seu coração estava quebrantado diante do Senhor. Ela estava passando por uma mudança no seu interior, mudança no seu coração, mudança na sua forma de pensar. Ela estava disposta a partir daquele momento a ter uma nova vida, a ter novos atos, novos comportamentos, uma nova atitude diante da sociedade. A palavra do Senhor, ela nos diz lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Novo comportamento tem, novos pensamentos, novas palavras, nova forma de se vestir, de proceder. A pessoa muda diante da palavra do Senhor, e a Bíblia ela diz, nova criatura é, as coisas velhas, as coisas que faziam parte das práticas daquela vida passada, da qual ela havia se arrependido, já se passaram. E o Senhor Jesus nos diz na sua palavra, eis que tudo se fez novo. Há uma nova vida para ela viver agora, uma nova vida lavada, remida no sangue de Jesus. Aquela mulher agora, ela beija os pés do Salvador, ela unge os pés do Senhor Jesus em uma atitude de amor, na confissão da sua incapacidade de se auto-justificar, mas crendo na justificação pela fé. O verso de número 39 vai nos dizer, ao ver isto, o fariseu que havia convidado Jesus, ele disse consigo mesmo lá no seu coração, olhando para aquela cena, se este homem fosse realmente um profeta, ele saberia quem estava tocando nele e que tipo de gente, que tipo de mulher é essa. Ela é uma pecadora. O dono da casa, ele começa a lançar dúvidas sobre a santidade de Jesus. Ele estava agora sendo tocado por uma mulher pecadora. Ainda que arrependida, ela era pecadora. Jesus, então, meus irmãos, sendo Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que aquele homem estava pensando naquela hora, naquele momento. E ele então traz uma resposta que contraria com a ação de humildade daquela mulher arrependida. Diz o verso 41 e o verso 42. Então Jesus ele conta uma história dizendo, certo credor tinha 2 homens que lhe deviam dinheiro. Um devia-lhe 500 dinheiro, o outro 50 dinheiros, e não tendo eles com o que pagar, diz aqui que o credor, ele perdoou os seus devedores. Então Jesus agora pergunta para o fariseu, dize, pois, qual desses homens amará mais agora o seu credor que lhe perdoou a dívida? É interessante que Jesus, com frequência, ele compara o pecado a uma dívida. O fato é que eu e você, todos nós devemos a Deus. Todos nós pecamos. Todos nós estamos em dívida e nós não temos como que pagar
essa dívida. Lá no livro de Romanos, no capítulo 6, o verso de número 23, nós o conhecemos bem. Lá diz o texto: o salário do pecado é a morte. O salário da dívida que temos para com Deus, que é impagável, é a morte. Mas o texto, meus irmãos, nos traz algo tremendo. O texto diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus, meu Senhor. Cristo Jesus, seu Senhor. Em Jesus foi paga a nossa dívida de pecado e nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. A diferença agora entre Simão, o fariseu, e aquela mulher arrependida, pecadora, são duas atitudes. Simão, ele foi dominado pela frieza, pela indiferença, pela desconfiança. Ele era o anfitrião, ele recebia seus hóspedes, conforme a lei judaica diz, que deveria ser com beijos. Ele deveria derramar gotas de óleos perfumados sobre a cabeça do convidado, e um dos seus criados deveria lavar os pés do convidado e enxugar, visto que era uma função desprezível, que só então um escravo deveria fazer. E o Senhor Jesus fez isso com seus discípulos. Ele lavou-lhe os pés numa atitude tremenda, meus irmãos, de humildade, sendo ele o Senhor dos senhores, sendo ele o Salvador. Agora, a história ela continua a descrever, já nos versos de número 44 e 45. Jesus ele disse então agora para Simão, já que ele não fez o que deveria fazer, ele disse: Simão, eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Esta mulher, porém, ela molhou os meus pés com as suas lágrimas. Ela molhou, ela os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou como é costume fazer. Você não me saudou com um beijo. Mas esta mulher, desde que eu entrei aqui na sua casa, ela não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Simão, ele não cumpriu. Ele não cumpriu estes rituais com o Senhor Jesus, obrigatórios pela lei judaica. Ele não reconhecia os seus pecados. Ele se achava irrepreensível, cheio de autojustiça. Mas a mulher considerada pecadora, ela reconhecia seus pecados. Ela demonstrava todo o amor de quem alcançou o maravilhoso perdão do Senhor Jesus. Por isso que o verso 47 vai nos dizer: portanto, Simão, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela muito, mas muito amou. Então o Senhor Jesus Cristo diz: mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco amou. Meus irmãos, o amor ele supera uma multidão de pecados. E quem consegue entender a grandeza do perdão recebido, quem consegue entender esta grandeza, ele se entrega totalmente ao Senhor Jesus, como aquela mulher o fez. Jesus conhecia a vida e a reputação daquela mulher, todavia, ele estava interessado em salvá-la. Por meio da sua misericórdia, por meio da sua graça. Pela graça sois salvo. Mediante a fé, ela cria que Jesus poderia perdoá-la. Ela cria que Jesus poderia restaurar-lhe a vida. O amor de Deus salva. O amor de Deus transforma. O amor de Deus perdoa os nossos pecados. Lá em 1 Coríntios, no verso 13, o verso 13, o Senhor Jesus diz: agora, pois, permaneçam
a fé, a esperança e o amor. Estes três, o mais importante é o amor. A nossa maior necessidade é ter os nossos pecados perdoados. E se não reconhecermos que somos pecadores e que só podemos conseguir este perdão através de Jesus Cristo, se nós não reconhecermos isso, então nós não podemos ter razão nenhuma para acreditar que um dia entraremos nas mansões celestiais. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 3, 23 e 24, está escrito, pois todos pecaram e destituídos, afastados, estão da glória de Deus, estão afastados da presença de Deus. O pecado nos afasta, nos leva para longe de Deus. Mas a Bíblia nos diz, todos pecaram. E nós estamos destituídos da presença de Deus. Mas agora o verso 24 vai dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não importa quais pecados tenhamos cometido, nós somos justificados ao crermos em Jesus. Nós somos justificados gratuitamente. Não precisamos fazer nada a não ser crer no Senhor Jesus Cristo. Então, por meio dessa redenção, nós somos salvos. Deixe-me dizer uma coisa para concluir esta palavra. Não vire as costas para Jesus. Não recuse o perdão que Ele te oferece, independente da gravidade do seu problema, do seu pecado. O que você precisa fazer nessa manhã é reconhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Convide a Jesus. Ele está à porta do teu coração, conforme Apocalipse 3, 23 vai nos dizer, eis que estou à porta e bato. 3:20, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus deseja entrar na sua vida, deseja ser Senhor e Salvador da sua vida. Deixe Jesus, convide Jesus para entrar na sua vida. Arrependa-se e peça perdão a Deus e creia que, por causa do sacrifício de Jesus, Ele perdoa todos os teus pecados. Ele perdoa todos os teus pecados que você já tenha cometido em sua vida. E se como crente você ainda comete algum dos seus pecados, a Bíblia diz que nós devemos confessá-lo. O sangue de Jesus é poderoso. E não há nada melhor nesta vida do que viver glorificando, viver para a glória do Senhor. Que Deus o abençoe e que lhe dê um restante de dia cheio da sua graça, da sua presença. E que você sinta o poder de Deus agindo em você, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pastor Reginaldo, que prazer é a gente poder transmitir a palavra de Deus através das ondas da rádio Nova Jerusalém, através deste programa tão abençoador, Cristo, a única esperança. Da manhã até segunda a sexta, eu agradeço aos irmãos, nós temos vários irmãos que estão nos ouvindo e nosso muito obrigado a cada um de vocês, são pessoas importantes para nós. Nós fazemos tudo para que Deus abençoe a vida de cada um de nossos ouvintes. Nós louvamos a Deus pela sua vida e agora vou orar, pedir a Deus para abençoar a sua vida, a sua família, aqueles que têm feito os pedidos. Nós estamos orando, irmão Holmes está agradecendo a Deus, porque hoje recebe alta do hospital e volta para casa, depois um milagre de Deus, na sua vida. Amém. Quando ele teve lá um derrame, sem saber, pastor Deus. Olha, sabia que foi para o hospital, andando, chegou lá, o médico admirado. O que você está fazendo andando? Como pode isso? É um milagre. Fazer uma
cirurgia com urgência, né? Na mesma hora tiveram que abrir Amém, a sua Jesus. cabeça e fazer, tirar o coágulo. E graças a Deus a gente está muito bem e está aqui hoje agradecendo, mandando uma Amém. mensagem de agradecimento. Que Deus continue abençoando, pastor. Pastor, Holmes. Sim. eu queria mandar um abraço, né, para o nosso colega, o pastor Jefferson Inácio, né? Ele está com a gente no Facebook, né, participando do nosso culto. A Eline Ferreira e nós temos a Francine, né, que também aqui é uma conhecida nossa aqui na cidade de Varginha. Ela está participando do nosso programa. E ontem, pastor, a Estelinha, ela deu um testemunho, meus irmãos, que bênção. Ela falou pelo Zoom, é uma mulher que está desenganada pelos médicos, sente dores em todas as partes do corpo, mas ela tem um prazer de servir ao Senhor. Quem olha para ela, meus irmãos, acha que ela vai estar sofrendo, vai estar reclamando da vida, mas ela está agradecendo a Deus. Eu queria, pastor, que o irmão também incluísse a Estherzinha, né, Estelinha, em suas orações. Amém. Então nós vamos orar agora. Amém. Grandioso Deus e eterno Pai, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco. O Senhor tem abençoado os teus servos, como o irmão Gomes, a irmã Estelinha. Mesmo, ó Deus, na enfermidade, os teus servos são alegres, são felizes, porque sabem que o Senhor está com. Eu peço agora, mesmo que a irmã Estelinha está desenganada, como ela falou, mas eu peço a cura para ela. Amém. Segundo a tua vontade, ó Deus, porque nós sabemos que a vontade do Senhor é a melhor, mas quero colocar agora a nossa vontade diante do Senhor. Oh, Deus. E se for do teu agrado, levante, ó Deus, a tua serva, continue abençoando a sua vida, dando o tempo mais a ela, curando a sua enfermidade, para que ela continue pregando e almas sejam salvas através da tua serva. Nós te agradecemos pela vida dela e por muitos outros, como o Senhor fez comigo há tantos anos atrás, quando me tirou daquele leito de morte, desenganada dos médicos, para hoje estar aqui com o pastor Gilberto, pregando a tua palavra. Amém. Eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor é bom. E peço em favor de todos os nossos ouvintes, cada um tem o seu problema, tem a sua dificuldade. O Senhor nos abençoe, protegendo cada um. E, ó Deus, também suprindo a necessidade, porque nós estamos num tempo difícil, num tempo de pandemia, quando muitos salários foram abaixados, outros perderam o seu salário, mas sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o dono de tudo. E nós nos colocamos diante do teu altar, pedindo as tuas bênçãos, confiados que o Senhor há de nos responder. No nome santo e amado de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor Gilberto. Deus o abençoe. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente às 11 horas da manhã, anunciando Jesus Cristo como a nossa única esperança. Os irmãos tenham um bom dia e